E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise visual detalhada. Hoje a gente vai falar sobre a massiva transformação do sistema de compras públicas do Brasil, puxada pela nova Lei de Licitações, a 14.133. E olha, não é só trocar uma lei velha por um texto novo não. É uma verdadeira revolução cultural na forma como o Estado brasileiro consome, planeja e contrata produtos e serviços no dia a dia. Como garantir que o dinheiro público seja bem gasto? Bom, essa é aquela pergunta fundamental que dita o ritmo de tudo. Afinal de contas, a gente está falando do gerenciamento diário de bilhões de reais. A resposta a essa questão é o que realmente molda a integridade e a capacidade de entrega de toda a administração pública moderna. A real é que o sistema de contratações do Brasil está, aos poucos, deixando aquela burocracia rígida e cartorial no passado. Agora, a gestão pública foca em pilares muito mais modernos e robustos. Estamos falando de governança aplicada ao setor público, do impacto social das compras e de uma eficiência prática gigante na busca pela proposta mais vantajosa. E a gente vai destrinchar exatamente a mecânica dessa mudança agora mesmo. Certo. Vamos começar pelo básico. Governança não é, de jeito nenhum, só criar mais papelada. A Associação Brasileira de Normas Técnicas e a Rede Governança Brasil deixam isso bem claro. Trata-se de um mecanismo estratégico. O objetivo principal é criar fluxos seguros para garantir a eficiência das instituições e, claro, entregar resultados concretos e muito melhores para a sociedade. E a construção dessas regras está sendo super abrangente. Olha só, a ABNT e a Rede Governança Brasil estão criando juntas o primeiro referencial técnico nacional totalmente focado em licitações. O detalhe mais legal aqui é a inclusão direta de especialistas de Pernambuco, como Antônio Ribeiro e a Sandra Vespasiano, nesse grupo de trabalho. É uma sacada inteligente para garantir que a realidade prática do Nordeste e dos municípios menores não seja ignorada pelas normas centralizadas lá em Brasília. Mas além dessas normativas nacionais, treinar quem está na ponta é absolutamente vital. Com a nova legislação, contratos contínuos podem chegar a durar 10 anos. Imagina o estrago de um errinho técnico de cálculo lá no começo. Para evitar isso de forma ativa, a Procuradoria-Geral do Estado do Acre fez um curso intensivo para 50 servidores, conduzido pelo Francisco Paulo Mesquita. O foco foi bater em cima de planilhas de custos de mão de obra. O alerta levantado foi cristalino. Um cálculo errado na planilha hoje vira um rombo financeiro geométrico que cresce a cada ano renovado. E aqui a gente entra num conflito institucional fascinante dessa transição. De um lado, aquele antigo formalismo exacerbado. Do outro, a moderna verdade material. Pela lógica nova, o poder público tem que parar de agir como uma barreira que elimina propostas excelentes só por causa de uma falha boba num documento. A ideia agora é atuar como facilitador, arrumando esses erros sanáveis para não perder uma oferta brilhante. Basicamente, o fim tem que prevalecer sobre os meios. E essa nova visão está ganhando força total nos tribunais de contas. Essa citação do TCE de Minas Gerais resume perfeitamente a jurisprudência atual. Rejeitar uma oferta excelente, que cumpre o que é pedido, só por conta de um erro documental que dá para consertar, não é proteger a lei de verdade. Na prática, é uma afronta direta ao princípio da eficiência e acaba machucando o próprio interesse público. Para sair do juridiquês e ir para o mundo real, olha o peso desse número, 80 milhões de reais. Esse era o valor em jogo num pregão eletrônico gigante conduzido pela Secretaria da Educação do Paraná, focado em comprar milhares de impressoras e suprimentos para as escolas estaduais. E esse caso ilustra de forma brilhante o choque de realidade nas licitações. Nessa licitação milionária, a empresa Microtécnica Informática deu o melhor preço global. Mas, adivinha, eles foram desclassificados sumariamente por causa de uma regra ambígua no próprio edital sobre como aplicar os descontos lineares. É o tipo de burocracia matemática tirando da jogada a proposta mais vantajosa para o Estado. Aí o Tribunal de Contas do Paraná teve que intervir para frear esse desperdício. O relator, conselheiro Durval Amaral, aplicou o princípio do formalismo moderado e mandou readmitir a empresa. Como não teve indício nenhum de prejuízo e a proposta era de fato a mais barata, anularam a desclassificação. Essa é a administração facilitadora agindo na prática. A gente não pode jogar uma economia real no lixo por um tropeço de interpretação das regras. Mudando de marcha, vamos ver como as compras públicas servem como ferramenta para um impacto social mais amplo. Olha só o que está avançando na Câmara dos Deputados, um projeto de lei focado em inclusão. O texto exige que produções audiovisuais bancadas com recursos federais tenham uma cota mínima de 20% para profissionais negros. E detalhe, em posições de tomada de decisão, como roteiro e direção. Os outros 80% ficam para ampla concorrência.
Mas a ideia desse projeto vai muito além das artes. Ele propõe mexer diretamente na lei de licitações. A intenção é que ter um programa avançado de igualdade racial vire critério oficial de desempate, a favor da empresa que quer fechar contrato com o governo. Além disso, traz incentivos fiscais para empresas privadas e regras para garantir que a publicidade do governo reflita de verdade a diversidade racial do nosso país. E o incentivo social usando o orçamento público também acontece da porta para dentro. O investimento no clima corporativo tem números exatos. Recentemente, R$ 1.137.925 foram destinados com precisão cirúrgica para melhorar a saúde institucional de um órgão. Esse valor é de um contrato da Dataprev com a SAD Consultoria para trazer aquela metodologia famosa, a Great Place to Work, para o Serviço Público de Tecnologia. O contrato vai até setembro de 2027, focando em pesquisas de clima interno e no desenvolvimento de lideranças. O recado aqui é super claro. Ter servidores engajados e com boas condições produtivas é um pilar vital para manter a máquina operando com eficiência. Então, o ponto crucial é o seguinte: ter eficiência, ser flexível com os documentos e focar no impacto social não adianta absolutamente nada sem o pilar que sustenta tudo isso: o fortalecimento inegociável da ética e o combate duro à fraude. Para o modelo com mais flexibilidade não sair dos trilhos, as fronteiras da integridade precisam ser de ferro. Quer um exemplo claro de como essas fronteiras éticas funcionam na prática? O Tribunal de Justiça da Bahia publicou o Decreto 730, acabando de vez com a tal área cinzenta entre servidores e fornecedores. A regra é categórica. Uma coisa é um brinde inofensivo, tipo uma caneta institucional sem valor de mercado. Outra coisa, bem diferente e terminantemente proibida, é aceitar um presente de valor financeiro significativo. Isso é passível de sanções pesadas, sem negociação. E as regras desse decreto baiano vão muito além. É uma verdadeira blindagem. Reunião de prospecção com empresa? Só se tiver pelo menos 2 servidores presentes. Acabou o papo a portas fechadas. Tudo tem que ser tratado pelo e-mail institucional, registrado na agenda pública e tem mais. Instauraram o dever de reportar imediatamente aos canais de compliance qualquer tentativa de oferta ilícita. Só que a gente sabe, quando a prevenção e as regras éticas não são suficientes, a engrenagem de repressão do Estado precisa rodar. É um trabalho em rede constante. A lei amarra, os tribunais de contas auditam a realidade das coisas e a polícia entra em cena. Um exemplo real dessa rede operando aconteceu há pouco tempo em Santa Catarina. A Polícia Civil cumpriu 23 mandados lá na pequena cidade de Chavantina para desmontar um provável esquema de conluio e direcionamento de obras, mostrando que a fiscalização continua implacável em todo o país. Juntando todas essas peças, leis mais inteligentes, tribunais focando na realidade, exigências éticas mais duras e polícia na rua, a gente enxerga uma busca rápida por maturidade institucional. O que deixa, portanto, aquela grande pergunta: com essa baita mudança de cultura na gestão pública, será que estamos a caminho de garantir a eficiência absoluta de cada centavo que é arrecadado? Com certeza é um processo complexo que não se resolve da noite para o dia e que a gente vai continuar de olho nas nossas próximas análises por aqui. Um abraço e até lá!